Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália. Eu trabalho no time de marketing aqui da Software One. Nós vamos aguardar ainda mais uns 5 minutos para a audiência entrar e já já começamos o nosso webinar sobre marketing digital. Bom dia mais uma vez. Acho que agora a gente já tem aí um quórum bem legal. Vamos dar início ao nosso webinar sobre estratégias de inbound marketing com Alexandre Tilly e o Richard da RD Station. Meu nome é Natália, eu trabalho na Software One Brasil, no time de marketing também. Nós estamos fazendo essa nova série de webinars sobre marketing digital com o intuito de fomentar mesmo as discussões na área e trazer novas ideias para as empresas de vocês. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Agora eu gostaria de chamar o Alexandre Tilly, da Outmarketing, para fazer a apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do chat. Ao final dessa apresentação, nós teremos uma pesquisa de satisfação e o sorteio de um brinde. Peço que todo mundo participe. O link da pesquisa também vai ser disponibilizado para vocês via chat. Obrigada, Tilly. Boa. Natália, obrigado. Essa parte do brinde aí é boa. O apresentador tem direito também de concorrer, Aí vai ter respondendo a pesquisa. marmelada, né? Então, então, ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, obrigado aí pela participação, presença de todo mundo aí para a gente bater um papo aí um pouco mais sobre inbound marketing, tanto em nome da Outmarket quanto da Resultados Digitais. Agradeço aí ao pessoal da Software One pelo convite para a gente poder compartilhar um pouco da experiência que a gente tem e principalmente escutar de vocês, né, que estão participando aí do webinar, de como que a gente pode realmente trocar ideias, tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre inbound marketing aqui. Então, a ideia é realmente a gente trocar informação. No webinar, deixa eu ver se está passando a tela aqui. Só um minuto. Acho que foi. Boa. Então, aqui, para a apresentação de hoje, a Natália já falou aí de mim, vou apresentando aqui em nome da Outmarketing, e o Richard, que é o gerente de canais da Resultados Digitais, também vai participar, ele está online aqui com a gente e vai entrar durante a apresentação aqui, colocando alguns pontos e algumas informações também relevantes aí sobre o processo. Bom, para começar aqui, sobre como que o inbound marketing pode ajudar a sua empresa a vender mais, que é o principal
tópico aqui dessa apresentação, a gente entra um pouco aqui entendendo o que é o inbound marketing, né? Então, o inbound marketing, de uma forma bem ampla, é um processo de uma metodologia da área de marketing que a gente está focado em atrair clientes para a empresa, né? E como que a gente faz isso? Entendendo como que o público reage às necessidades que tem, quais são as dores que o público tem, quais são as dificuldades que eles encontram quando eles precisam buscar alguma solução que o seu produto consegue responder. E aí a gente precisa oferecer conteúdo para sanar as dúvidas e influenciar, de certa forma, a decisão de compra do usuário, né, do prospect que está no mercado. Então, o inbound, ele realmente é criar uma metodologia dentro da empresa para entender quem que é o público, quais são as dores que ele tem, como que a empresa pode criar conteúdo para resolver as dúvidas que ele busca quando ele quer resolver aquele problema que a sua empresa resolve e influenciar no processo de compra. Então, o inbound, ele entra aí com várias métricas, várias formas, vários assuntos ali, que às vezes a gente fica até um pouco confuso, né? Então, o que é marketing digital, o que a rede social faz parte disso, como que a automação funciona, que otimização tem que ser feita, o SEO ele entra, ele não entra, um anúncio pago faz sentido ou não faz. Então, são várias atividades ali que precisam ser organizadas para a área de marketing conseguir realmente trabalhar uma estratégia de inbound focada em gerar resultado e principalmente gerar vendas, ajudar no processo de geração de vendas para as empresas, né? Então, com todas essas novidades aí que existem sobre o inbound, a gente precisa entender como que isso se encaixa no processo de venda, né? E cada vez mais perceber que marketing, ele faz parte do processo de venda. Ele deixou de ser uma área simplesmente focada em organizar um evento, ou de fazer um processo de brinde, ou de comunicação institucional, enfim. Ele realmente entra como sendo uma área estratégica para o processo de vendas. Então, o inbound, desde que a gente percebe que o processo de compra mudou, né? Que com a internet a gente não tem mais o jeito que era antes, e o inbound ele entra justamente para resolver essa questão, tá? Então, antes da internet, o processo de compra era o consumidor, ele basicamente precisava do time de vendas para poder fazer uma decisão de compra, para poder entender de algum produto específico. Então, sempre que tinha uma demanda antes da internet, o comprador, né, o prospect, ele entrava em contato com o vendedor logo no início do processo. Então, como um exemplo simples aqui, para comprar um carro, qualquer pessoa conversaria com um amigo ou outro, né, para poder pegar uma informação, ter uma referência, e no segundo momento ele ia até a concessionária, porque o vendedor que era responsável por toda a informação, ele sabia sobre o modelo, a marca, o funcionamento de motor, enfim, todos os processos, todas as informações relevantes sobre o produto. Então, realmente, o vendedor ele tinha a informação, ele controlava e passava a informação que era relevante para ele, conseguia dificultar o processo de compra às vezes, né, gerando uma tendência principalmente para ele ser o vendedor daquele produto, daquela solução específica. Pós-internet, a gente tem uma mudança ali, então o consumidor ele começa a ter acesso à informação, ele consegue fazer uma pesquisa antes de qualquer atividade que ele vai fazer, qualquer compra que ele vai fazer. Então, não só o amigo ou o conhecido que ele faz a pesquisa no boca a boca, ele faz uma pesquisa realmente online, e muitas vezes até antes de conversar com alguém, né? No primeiro momento, se ele teve uma ideia, ele vai fazer uma pesquisa para poder chegar nisso. Então, o time de marketing começa a influenciar de uma forma mais completa o processo de compra, né? Por quê? Hoje, a entrada do vendedor no processo de compra, ela vai muito depois. Então, quando o comprador, o prospect, ele está interessado num produto, vamos pegar o mesmo exemplo do carro ali, ele, antes de falar com qualquer pessoa, ele primeiro vai entrar nas redes sociais, ele faz um processo de busca no Bing, no Google, ele assiste um tutorial, vê um vídeo, ele lê algum e-book sobre o tema, enfim, ele entende sobre o processo todo o produto que ele quer comprar, conversa com pessoas e então ele faz contato com o vendedor. E aí, nessa hora, 60% do processo, ele já está concluído, né? Porque o comprador, ele, a partir de agora, ele chega com informação. Ele já não quer mais informação do vendedor, ele quer tirar dúvidas com o vendedor. Então, o vendedor tem que realmente estar preparado para tratar com esse novo perfil de prospect. Então, o inbound, ele entra justamente nisso. É como que você consegue ter uma área de marketing preparada para atuar nessa fase inicial, que é o processo de pesquisa que é feito ali pelo consumidor, pelo prospect, para que ele entre em contato com o seu vendedor, já considerando a sua empresa como sendo uma empresa relevante, né, que já respondeu a tudo que ele precisa, diferente do seu concorrente. Tá? Então, por isso que o marketing realmente ele entra ali como uma área estratégica e relevante para o processo de venda das empresas.
E claro, todo mundo faz isso hoje, né? Quando tem alguma pesquisa, se você não sabe, vai no Google. Então, o primeiro passo ali é realmente fazer a pesquisa no Google e entender. E seja qualquer ferramenta de busca que seja, mas essa pesquisa é feita e nessa hora a sua empresa tem que aparecer. Então, tem que ter conteúdo relevante, tem que ter informação relevante para responder à dificuldade e à dúvida que o seu prospect tem, né? Então, essa análise e esse entendimento de produto e de dor que o seu público tem, ela é realmente importante. E aí a grande pergunta é se sua empresa realmente aparece para o seu público quando ela faz uma busca. Então, e principalmente se ela aparece para a busca que te interessa, né? Porque ela pode aparecer, a sua empresa pode aparecer para uma busca que talvez não está o seu grande faturamento, não está seu produto-chave, sua solução específica, e realmente tem que entender por que isso não está acontecendo, né? E a grande relevância que se cria para o público-alvo é quando a gente consegue realmente aparecer para ele em todos os momentos que ele faz uma busca para resolver um problema que ele tem. E aí sim a gente consegue transformar a nossa empresa numa empresa relevante. O marketing, então, ele se torna um combustível para a geração de leads qualificados, tá? Nesse processo em que existe uma pesquisa antes para poder fazer o contato com o comercial, para poder pesquisar um produto ou para comprar alguma coisa, o marketing é o combustível porque ele vai ter o contato com o comprador, ele vai ter o contato com o vendedor depois de ter feito uma pesquisa, né? Então, a produção do conteúdo que é realizada vai gerar realmente a empresa como relevante e referência para aquele segmento, para aquele produto, para aquela solução. Então, realmente, o marketing tem que criar essas ferramentas. E isso faz uma mudança muito grande dentro da área de marketing, porque a área de marketing ela começa realmente a criar processo e principalmente definir algumas metas associadas a vendas, né? De novo, o marketing sempre teve esse papel de olhar para vendas, mas ele nunca, né, nos últimos anos, ele, como é hoje, ele nunca esteve tão próximo de realmente estar associado à venda, né? Então, ele consegue ter esse processo. Então, a gente começa a criar metas e processos dentro das áreas de marketing para poder associar ao processo de venda. Bom, então, com essa mudança no processo de venda, com essas mudanças aí do perfil do prospect do consumidor, marketing ele tem que se reposicionar, ele tem que olhar a área de uma forma diferente, ele tem que pensar de forma diferente, tem que ter uma visão comercial muito maior e pensar no planejamento da empresa e pensar na estratégia da empresa de uma forma muito mais estratégica do que era antes, né? Então, para isso acontecer, como que isso tem que ser feito, né? A grande dúvida que geralmente os nossos clientes perguntam ok, entendo, vejo que realmente as pessoas chegam hoje muito mais do que eu faço um processo de prospecção, mas e aí, como que eu faço para organizar esse processo todo? Então, o primeiro passo aí que a gente coloca para toda e qualquer empresa, e isso qualquer segmento, isso não tem diferença de segmento, é definir um funil de marketing, né? Então, é ter um processo ali realmente estruturado, da área de marketing com base em um funil, né? O funil ele ajuda realmente a empresa a ter uma visão ampla de meta, de objetivo, do que tem que ser feito para poder gerar oportunidade qualificada para a área de vendas que serão geradas pelo marketing, enfim. Então, o funil ele serve como a base do trabalho. O funil, ele de uma forma completa aqui, ele tem o objetivo de entender o público, né, atrair o visitante para dentro do site do blog, que é a hora que ele chega pelo meio virtual até a sua empresa, converter esse visitante num lead, relacionar com esse lead para ele virar uma oportunidade real, ou seja, um lead bem qualificado, encaminhar isso para a área de vendas, trazer o cliente, fechar o negócio, fidelizar esse cliente e fazer uma análise contínua. Então, o funil, de uma forma geral aqui, ele tem todo esse processo que ele tem que ser bem definido, com as atividades bem claras, com as metas bem claras, para que realmente em cada etapa e cada processo de conversão aqui, a gente consiga medir e ter uma visão bem ampla do que realmente está gerando resultado ou não, o que pode ser melhorado ou não. Então, de uma forma mais detalhada, as atividades que a gente precisa fazer aqui no processo de estruturação de um funil de venda, começa sempre com o setup, tá? E o setup é o planejamento, é a base de qualquer trabalho, de novo. Então, se qualquer empresa que estiver participando, que quiser montar um funil, esse é um passo a passo bem simples para começar a fazer isso, tá? Então, define o público-alvo, são as personas, então, quem que a gente quer conversar, quem que é o público que interessa realmente para a sua empresa, quais são as dores que ele tem, né? Como que o seu produto, o seu serviço, a sua solução consegue resolver aquele problema, tá? Define palavra-chave, de novo, o cara ele vai fazer uma pesquisa antes de fazer qualquer compra, então, a palavra-chave ela vai te auxiliar nisso, então você vai criar conteúdo para os seus artigos, para os seus e-books, para o seu próprio site, que sejam com conteúdo relevante, você cria anúncios no AdWords com palavras-chave que sejam também otimizadas para atrair o seu público,
e define um plano de conteúdo, né? Então, de acordo com o público que eu tenho, com as dores que ele tem e com o que eu posso resolver, qual conteúdo que eu posso oferecer na hora que ele faz uma pesquisa, para responder o que ele precisa. Então, essa é a fase inicial, que é do setup. Feito o setup, a gente passa para a parte de atrair visitante, né? Então, agora é começar a realmente buscar as pessoas que estão na internet buscando uma solução, algum problema para ser resolvido, e atrair esse público para dentro do seu site ou para dentro do seu blog, tá? Para isso, a gente tem que otimizar o website, né? Ter um website realmente pronto para trabalhar, para receber as pessoas que chegam fazendo uma pesquisa com informação relevante, com informação correta, informação atualizada, tá? Lembrando que hoje grande parte das pesquisas são feitas pelo celular, então a versão mobile do website hoje não é mais uma opção, ela é mais que obrigação, né, para qualquer empresa, para ela ser otimizada. O Google, inclusive, pune quem não tem isso, te coloca mais para o final da pesquisa. Ter um blog otimizado com conteúdo relevante. Então, de novo, quando você define a persona, você tem que ter conteúdo para responder às dores dela ali, ter sempre informação relevante para te considerar uma empresa referência para o que ela procura. Definir uma estratégia de SEO, tá, que é realmente conseguir fazer um trabalho focado em atrair o público nas pesquisas que são feitas dentro de uma ferramenta de busca. O SEA, que são os advertisements, então trabalhar realmente as plataformas, a gente trata o Google aí como referência principalmente, mas ter as campanhas de AdWords muito bem definidas e muito bem estruturadas para poder atrair. E aí, outro ponto que é muito importante no dia a dia, a gente enxerga isso muito nos clientes, às vezes a empresa ela tem investimento ali de 10 mil reais por mês em Google AdWords. E aí ela não entende por que realmente o anúncio não está convertendo. Ela tem muito clique, mas não gera negócio. E existe um acompanhamento que tem que ser feito, que é o anúncio, quando a pessoa ela faz uma pesquisa, ela quer ter uma resposta do que ela está pesquisando, né? Então, não adianta você pesquisar lá sobre o que é marketing digital, ver um anúncio da Outmarketing lá, e na hora que você clicar, está falando sobre como organizar um evento. Nessa mesma hora você sai dali, você não quer saber sobre eventos, quer saber sobre marketing digital. A estratégia ela é muito mais ampla do que simplesmente criar anúncio, fazer um investimento e deixar o anúncio rodando por clique, né? Clique não gera venda, ele tem que gerar venda se tiver um relacionamento com a base. As redes sociais, né, então, de acordo com o segmento, B2B ou B2C, existem as redes sociais específicas. Quando a gente fala de uma área de tecnologia, o LinkedIn ele tem uma força muito grande. Quando a gente vai para uma área de varejo, o Facebook ele funciona bem. Se vai para uma área de varejo focada em arte, moda, alguma coisa desse tipo, você tem o Pinterest, que pode funcionar muito bem, enfim, o Instagram. Então, você tem que definir a rede que é ideal para o seu negócio e trabalhar em cima dela ali. E, além disso, os eventos, tanto presencial quanto online. Online são os webinars, né? Isso que a Software One está promovendo aqui. É realmente uma forma de comunicar e atrair o público para poder conhecer mais do que você pode oferecer para ele. E os eventos presenciais, porque o presencial, mesmo que ele seja no modelo offline, naquele momento que você tem um relacionamento com o prospect, você pode levá-lo, né, oferecer alguma coisa para ele buscar isso no meio digital. E aí ele acessa uma landing page, acessa uma página específica do seu site, para poder ter informação e ter conteúdo relevante. Bom, quando a gente atraiu o visitante para dentro do site do blog, a gente tem um número de IP, a gente sabe que tem hoje lá, nesse momento, se a gente pegar um site qualquer, tem 1000 visitantes dentro do site. Mas quem que são essas pessoas, né? A gente precisa converter essas pessoas realmente em leads. E para converter essas pessoas em leads, a gente tem que ter um site realmente com call to actions. Então, o site ele precisa ter, em todos os momentos, de forma estratégica, bem colocado, links para poder conduzir a pessoa a converter em algum material. Ou seja, você tem que oferecer alguma coisa para o público para que ele interesse em dar os dados em troca de informação, né? E nessa hora você cria a conversão. Você cria o processo de conversão. Quando a pessoa ela oferece os dados, a gente tem aqui as landing pages, que é onde ela vai preencher as informações. No setup ali, vamos supor que a gente definiu que o público que a gente quer trabalhar é o público feminino acima de 30 anos em São Paulo, tá? Se for uma empresa de varejo. Então, esse público que interessa para o produto A. O produto B é o público feminino de 30 anos do Rio de Janeiro. Pronto. Então, a gente tem 2 públicos definidos ali no setup. Quando a gente preenche o formulário, a mulher que preencher, que for de São Paulo, ela vai virar um lead com foco em entrega de solução do produto A. A mulher que for do Rio de Janeiro, produto B. Então, a gente cria aí um processo de comunicação com esses leads e começa a relacionar com esses leads para justamente transformar em oportunidade. Por quê? O visitante que ele converteu num lead já falou o que ele é, onde que ele está, e você já entendeu como que você pode resolver o problema dele com a sua solução, você começa a comunicar da forma direta. Então, quem está no público A, que a gente definiu como público A, e tem interesse por
carro esporte, não adianta mandar para ele uma picape, né? Então, vou mandar informação sobre carro esporte. O B, que está interessado em algum carro que seja utilitário, a gente manda para ele informação do picape, mas não manda do esporte. Enfim, a gente comunica de acordo com o que o prospect precisa. E esse relacionamento, ele tem um único objetivo de gerar oportunidade para a área comercial, ou seja, educar esse público realmente na solução para ter uma oportunidade para a área comercial. E isso como que é feito no processo de relacionamento? Com automação via e-mail marketing, né? Então, as ferramentas de automação, elas ajudam justamente nisso. A gente tem uma conversão muito grande, precisa ter uma tecnologia por trás disso. Hoje, a Outmarket usa resultados digitais, o René vai falar, o Richard vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas realmente o processo de automação facilita para isso, para você direcionar a conversa e ter um conteúdo realmente direcionado para quem interessa. E aí, para entregar esse conteúdo, a gente precisa de artigo, precisa de fazer e-book, tem que ter infográfico, alguns casos de sucesso, datasheets, quando é uma solução mais técnica, um produto mais associado à tecnologia, alguma coisa que tem uma necessidade mais de conteúdo técnico, folder, apresentações, enfim, tudo que for necessário ali para realmente alimentar aquele prospect e aquele lead para ele se tornar uma oportunidade, ou seja, é transformar aquela pessoa que entrou no seu site, converteu e mostrar que a sua empresa realmente é relevante e é uma referência para o que ele procura. A partir do momento que a gente relacionou e ele virou uma oportunidade, a gente tem que fazer o processo de enviar essa oportunidade para a área comercial. E aí, quando a gente fala marcar uma oportunidade, ela acontece da forma exata de marcar uma oportunidade. Então, dentro do RD Station, a gente consegue, com um clique, já direcionar aquela oportunidade que foi trabalhada pelo marketing, já relacionou com a sua empresa. O marketing marca aquela oportunidade e cai direto no CRM da área comercial. Então, o vendedor ali, ele já vai receber um lead qualificado, que é a oportunidade, e vai receber aquela oportunidade ali já entendendo o que aquela pessoa interessou, ou seja, qual tipo de conteúdo que foi oferecido para ela, onde que ela converteu, então ela veio e foi de uma rede social, ou ela veio de um tráfego direto, ela participou de um evento, enfim. A conversa do comercial nessa hora, ela é muito mais direcionada e o comprador, que é o prospect, ele vai ter muito mais noção do que está sendo falado, porque ele já conhece a sua empresa, ele já sabe do produto, já sabe o que você resolve para ele. Então, a área comercial ali, ela vai continuar contando com marketing, porque marketing continua oferecendo material de apoio às vendas, direcionado para o que foi oferecido, mantendo essa estratégia completa, e além disso pode trabalhar com a parte de aceleração de pipe, né, que é quando a gente entende ali que tem dois públicos, tem uma etapa do funil de vendas que está parada e como que o marketing pode ajudar para aquilo ali acelerar e gerar realmente mais oportunidades de venda. Feito o processo de venda, ele virou um cliente, né? Quando ele vira um cliente, a gente tem que fidelizar. Então, todos nós, como pensadores de área de marketing, aí a gente pensa na pesquisa de satisfação, um processo de e-mail marketing com e-books, infográficos, artigos para blog, ou seja, alimentar de novo aquele público ali com conteúdo e informação relevante, focado principalmente em upsell e cross-sell, né? Então, se o cara comprou uma mulher que foi lá do público lá de São Paulo, de 30 anos, que comprou um casaco, agora a gente pode vender para ela um produto da mesma marca, porque ela gosta da marca, ou pode vender alguma coisa complementar, né? Então, é trabalhar realmente para poder gerar novas oportunidades de negócio dentro da empresa e com um público que já te conhece e já sabe o que você pode oferecer. Então, esse processo todo funciona muito bem e a grande sacada disso é o quê? Fazer o processo de análise. Então, desde o início, ter análise desse processo todo, entender se o setup está sendo feito, se o público está certo, se a dor está sendo bem clara ali, se você realmente responde o que ele precisa, o público tem interesse, se as conversões funcionam, ou seja, esse processo com uma análise contínua ali para poder gerar esse interesse do público. Então, de acordo com o processo de compra, né, a gente tem aí o aprendizado e descoberta, que é quando o público ele não tem conhecimento ou que ele nem sabe que existe um problema para ele ali ainda, e marketing consegue ajudar a enxergar isso, então ele mostra que existe um problema com base em conteúdo. Esse público, esse prospect, ele começa a reconhecer que realmente ele tem esse problema, né, ele fala, pô, realmente isso é uma dificuldade que eu tenho que eu não sabia, e eu posso resolver isso e melhorar talvez um processo dentro da minha empresa. Quando tem um serviço aí de tecnologia, por exemplo, a tecnologia pode resolver um processo que eu nem imaginava que ela poderia resolver. Então, nessa hora, marketing, ele cria conteúdo para poder realmente mostrar para a pessoa que existia uma dificuldade e que tem como resolver aquilo ali. A partir do momento que esse prospect começa a considerar a solução, ou seja, ele entendeu o problema, pesquisou sobre o tema, viu que realmente existe uma solução, ele vai considerar a solução, ou seja, ele vai pesquisar quem que pode resolver esse problema para ele. E aí a parte de venda, a área de vendas entra.
que ele vai escolher entre 3 empresas ali que ele já analisou e pesquisou, e ele quer tirar algumas dúvidas para escolher qual que vai ser realmente, e ele fazer a avaliação e compra, né? Então, o processo de compra, quando a gente avalia no lado do cliente, né, do prospect, a empresa, todos nós como empresa, quando a gente vai vender, a gente tem que entender o processo de compra dessa forma, né? Como que marketing entra e como que vendas entra dentro desse processo todo ali, com informação e com conteúdo. Bom, então, falamos de marketing aí, mas principalmente essa integração de marketing e vendas, como a gente tem colocado isso muito claro para todo mundo, não existe mais 2 áreas que competem, né? Não existe mais, existe essa competição entre marketing e vendas, e que faz esse processo todo de uma é melhor, outra melhor, tem mais ego ali, menos ego ali, não tem, realmente tem que ser uma área integrada, tem que ser uma continuidade ali, tem que ser um braço, e isso, para o processo de integração, o foco exclusivo das áreas tem que ser o crescimento do negócio. Então, quando a gente fala de vendas, né, que está associado realmente ao crescimento do negócio ali, claro que todas as áreas são importantes, mas focando numa área comercial e faturamento, então marketing e vendas tem que ter esse objetivo, né? Marketing tem que realmente gerar leads para o time de vendas, isso não é algo mais que pode ser, eu não consigo gerar lead, é possível gerar lead sim, então realmente o marketing tem que pensar dessa forma e ver que é um apoio para a área de vendas. Marketing ele precisa ter metas para encher o topo do funil de vendas, né? Então, as oportunidades, quando elas saem do funil de marketing, eles vão para o funil de vendas. Então, essas oportunidades, elas têm que ter uma meta para a área, para saber quantas oportunidades por mês, por trimestre, por ano, ou seja, que ela tem que ser entregue ali para o time de vendas. Tem que existir um feedback contínuo, então, essa troca, ela tem que existir. Às vezes, marketing, ela está muito próxima ali de vendas, mas vendas não está próxima de marketing, né? Então, marketing, a área de vendas, ela precisa ter a devolutiva de a venda foi feita, a venda não foi feita, o perfil de dúvidas que a gente tem tido nas conversas comerciais são essas, para que marketing consiga realmente otimizar o processo de conteúdo e o processo de alimentação aí para o prospect. E ter um SLA definido, né? Então, a gente começa a profissionalizar essa integração das áreas justamente quando a gente começa a criar SLA. E aí o Richard vai falar um pouco sobre isso, então a gente vai entender que realmente SLA faz todo sentido para essas áreas. Bom, então, já começando a falar um pouco da área de vendas, né, a gente deu um overview aí sobre a área de marketing, como que marketing tem que se posicionar. Então, a gente tem que entender que o processo também ele tem que ser bem otimizado dentro do funil de vendas. A gente, algumas vezes, em clientes, a gente chega e percebe que depois de um ano de trabalho focado em inbound, gerando o marketing, começando a gerar lead, oportunidade de negócio, a área de vendas ela começa a sentir que ela está ficando para trás, né? E ficar para trás é realmente de pensar no processo dela, entender o processo todo como que é feito. Então, a empresa ela realmente tem que pensar no processo de venda, no funil de vendas agora, pensando já dentro do CRM, como que está o processo hoje, porque mudou a forma, né? O vendedor ele não tem mais aquele perfil que tinha antes, ele tem que ser um vendedor muito mais atualizado, mais conectado, enfim, e como que isso influencia no processo de venda. Então, primeiro passo, você definiu o CRM, a gente não vai entrar muito aqui no CRM, porque a gente está falando mais de venda, a gente pode até marcar um segundo bate-papo para isso, mas é realmente entrar na parte de venda, entender o CRM, ver qual que é o processo todo que existe ali dentro do CRM, ver se está de acordo com o que o prospect hoje tem interesse, e aí a gente tem que criar dentro desse funil de vendas um processo realmente com as oportunidades geradas pelo marketing, porque é um novo tipo de oportunidade, é um novo lead qualificado que chega para a área de vendas que antes não vinha. Então, realmente, como tem que ser trabalhado isso. Então, como o objetivo hoje é de falar da integração de marketing, né, ajudando vendas a gerar mais negócio, a área de vendas ela realmente tem que criar um processo para as oportunidades que chegam do marketing. Para isso ter realmente uma meta de qualificação de oportunidades que vieram do marketing, então como que ela qualifica aquilo ali para saber se faz sentido ou não, fazer o contato para aquele lead que chegou qualificado, fazer o contato com o lead qualificado, esse contato ele tem que ser em 24 horas, não pode passar disso, algumas empresas, área comercial que tem o modelo antigo ainda de pensar, chegou do marketing, é um lead que ele não é qualificado, e aí não faz o contato, então passou 24 horas, seu concorrente, 2, 3 concorrentes já ligaram para aquele lead ali, então realmente fazer isso de forma rápida, reunir com o lead qualificado, né, seja por Skype, hoje não tem tanta necessidade mais de uma reunião presencial, mas tem que ter essa reunião de entender qual que é a dor real dele ali, apresentar a solução, de acordo com o que ele tem de necessidade, e concluir para o fechamento, né? Então, realmente o processo de venda, ele tem que ser reestruturado também e olhado de uma outra forma, né? O vendedor ele tem que se enxergar de uma forma muito mais próxima de marketing, né? Como
uma pessoa de marketing também, de saber relacionar, saber como conduzir a conversa com o cliente, sabendo que quem está com problema é o cliente, não o vendedor de falar o tempo inteiro, é mais escutar do que falar, e ter esse processo de uma forma contínua ali, gerando feedback para marketing. Tá? E a gente sempre fala isso com os nossos clientes, que pós-fechamento não é hora de fazer o pós-venda, né? É hora de dar feedback para o marketing. Então, a área de vendas, ela realmente fechou um negócio, ela tem que voltar para a área de marketing e falar, pô, fechei, e o motivo do fechamento foi esse, o que o cliente mais gostou foi isso, porque ele teve um ponto de dificuldade para o fechamento, foi esse ponto, ele reclamou disso, disso e disso, que é a grande dificuldade que ele tem na empresa dele dentro dos processos, enfim, é entender para que marketing consiga criar conteúdo e criar uma base de relevância para o prospect e para os novos que chegarão, né? Então, ter essa troca contínua ali. Bom, então, marketing e vendas começa a falar a mesma língua, né? Então, quando tem essa integração, um funil de marketing bem estruturado com um funil de vendas bem estruturado e as duas áreas se tendo essa integração e entendendo que uma é complementar à outra, a gente começa a criar processos, né? E dentro dos processos, eu tinha comentado lá em cima sobre o SLA, que é um dos grandes. Então, Richard, não sei se você está acompanhando aí. Estou acompanhando, sim. Então, vamos lá. Então, acho que você pode falar um pouco aí sobre o SLA. Pessoal, então o Richard é o gerente de canais da Resultados Digitais, tá? Resultados Digitais é a empresa que tem o RD Station. Então, vou deixar ele falar um pouco aqui e, Richard, fica à vontade aí. Bom dia, pessoal. Então, SLA é Service Level Agreement, isso é, nível de entrega de serviço que o marketing vai entregar para a venda, tá? O SLA ele define o que são os leads qualificados, o tempo de resposta para a oportunidade gerada, definição de metas para o marketing com base no funil e retorno de vendas sobre leads enviados para o marketing. É como se fosse uma lei que a gente tem entre as duas áreas, é o elo principal. Então, marketing, o SLA que vai definir quem é o seu cliente ideal, o ICP, Ideal Customers, qual é a jornada dele, então qual é o gatilho que transforma ele em oportunidade, qual é o gatilho que transforma ele em lead SQL, Sales Qualified Lead. Então, exatamente a passagem do funil do marketing para entrar lá no topo do funil do CRM de vendas. É ele que vai fazer essa interface entre as duas áreas. Ele é extremamente importante e ele deve ser extremamente seguido ao pé da letra, porque é ele que vai depois, se o cliente não está de acordo, se os deals que o marketing mandou não está de acordo, é ele que deve ser revisto, porque o SLA é um documento vivo. Então, ele deve ser revisto, deve ser afinado constantemente para que essas entregas entre as duas áreas aconteçam de uma forma clara e objetiva. Pode passar, por favor, Alexandre. Bom, o processo de venda. Hoje em dia, a venda é muito mais ciência do que somente a arte da venda. Todos os processos de vendas, eles têm que estar bem definidos através de gatilhos. Então, quando o lead chega no seu CRM, como é que a gente vai transpor ele? Desde a parte da entrada, então da parte de qualificação, prospecção, pesquisa, até a parte de fechamento. Cada um desses gatilhos dentro do funil de vendas, ele tem que ter um input e o output. Tá? Quando o lead ele chega do marketing, através do SLA, você vai definir, como eu tinha falado antes, o que é o MQL. Então, Marketing Qualify Lead. Então, é a qualificação do marketing que diz, olha, esse lead está preparado para compra. Então, vamos mandar esses leads para vendas. O SQL é o Lead Qualified de Sales. Então, esse lead está qualificado já para vender. Normalmente, o MQL ele está mais em torno do meio do funil e o SQL está mais para o fundo do funil. Então, basicamente, são essas duas diferenças. Tá? O SAL é o lead aceito por vendas. Sales Accept Lead. Então, é o percentual de leads que vendas aceita do marketing. Essa é uma métrica muito importante, porque está informando que o marketing está mandando leads qualificados e dentro do ICP, Ideal Customer Profile. O HR é uma levantada de mão.
hand raise. Isso é, quando o lead ele pede um contato da tua área comercial. Então, por exemplo, aqui na RD a gente tem uma página de trial. Quando algum cliente acessa a página de trial, é considerado como uma HR. Então, é uma levantada de mão. Então, ele se lead dentro do atendimento que a gente tem de qualificação, ele tem prioridade, porque ele levantou a mão e quer ser atendido. Isso, existem diversas formas além de trial. Então, tem, por exemplo, fale com consultor, é uma dessas formas também de você ter HR. Pode passar, por favor? Quando o lead chega para a área de vendas, existe a parte de qualificação. Existem 3 formas que a gente pode qualificar um lead. A mais usada é o BANT, que é Budget, Authority, Needs and Time. Isso é orçamento, autoridade, que é o decisor, necessidade dele e o tempo, se ele está preparado para compra ou não. O outro é o ANUM. O ANUM significa Authority, Needs, Urgency and Money. Isso é autoridade, se a pessoa é decisora ou não. Needs, que é a necessidade, se realmente ele está precisando desse produto. Urgência, com qual urgência ele vai comprar, ele realmente está bem mais quente, bem mais preparado para comprar. E money, que é o dinheiro. Realmente ele tem orçamento para ter a nossa solução? Já o PACT é Paint, Authority, Consequence and Target Profile. Isso é, qual é o problema, qual é a dor que esse lead que chega do marketing está tendo? Qual é a autoridade? Qual é o cargo da pessoa que está vindo? Será que a pessoa é um estagiário ou será que a pessoa é um diretor ou um gerente que tem autoridade para efetuar a compra? A consequência. Qual é a consequência do deal desse lead se ele não tiver a tua solução? E a parte de target profile, se realmente ele está dentro do perfil ideal de deals que vocês tinham acordado com o marketing. Próximo. Próximo. Bom, volta um monte. Pode voltar uma, por favor? Isso. Bom, o que devo fazer com o lead? A área de vendas, normalmente, ela é quebrada em 2, tá? A gente tem o SDR, Sales Development Representative, e os reps, são representantes de venda, Rep Sales, tá? Qual é o papel de cada um? O SDR é aquele que vai qualificar. Então, ele vai identificar através de todos os métodos de qualificação que eu tinha apresentado no slide anteriormente, se esse lead ele tem os requisitos para passar para um vendedor. O vendedor é aquele que vai fechar o negócio, é aquele que vai fazer a avaliação, dando ok para o SDR, porque também há um SLA entre SDR e vendedor. Então, olha, esse lead que você me passou, ele preenche os pré-requisitos, vamos seguir com ele. Ele dá o aceite. A partir daí, ele faz a avaliação do lead, de acordo com as necessidades dele. Depois ele vai para a solução, apresenta a solução dentro do gatilho. Negociação, que são alguns ajustes que a gente tem da negociação mesmo da venda. E depois fechamento. A cada uma dessas etapas dentro da venda, ela tem que agregar valor ao seu cliente. Então, o SDR ele vai agregar um valor, e o Sales Rep também. Os dois juntos que vão formar todo o processo de venda. Dentro dessa gestão de venda, pesquisa e informação sobre o lead é um dos aspectos mais importantes. Por exemplo, quando o lead e o SDR faz a abordagem, ele identifica se ele tem site, quais são os produtos que esse lead vende, faz uma pesquisa em redes sociais, qual o posicionamento dele no mercado, ele precisa entender o cliente. Quando você conhece o cliente, a venda acaba sendo muito mais fácil, porque você entende quais são as principais dores. E a partir daí, você vai elaborar todo o processo em cima dessa pesquisa. Então, você vai conhecer quem é esse teu prospecto e vai abordar ele de uma forma mais assertiva, para que a venda seja de uma forma mais soft, que ela seja de uma forma mais inteligente e que consiga exatamente tocar nas dores do teu cliente e fazer ele perceber que realmente ele está precisando da tua solução.
Próximo. Bom, para isso, esse alinhamento entre vendas e marketing, existem diversos softwares que a gente consegue fazer. Tá? Através desse software, é possível a gente ter uma forma de automação e, ao mesmo tempo, esse relacionamento entre marketing e vendas, ele fica mais claro e ele fica cada vez mais azeitado essa engrenagem. Por quê? Quando você tem uma plataforma de automação de marketing junto com o seu CRM, é possível a gente identificar qual foi a jornada dele dentro do funil, então, quais materiais ele baixou, qual foi a primeira conversão dele em lead, o teu cliente ele voltou quantas vezes no teu site, será que ele teve abandono no carrinho de compras, ou será que ele foi até a página de pagamento, fez 3 vezes e não passou, não seguiu adiante, não foi venda? Então, essas métricas que a gente consegue ver antes dele chegar no teu CRM. Tá? Então, você vê a jornada dele, quando ele chega no teu CRM, ele já tá, você conhece bastante a jornada dele. Além disso, você consegue, dentro do teu CRM, qualquer uma das etapas que ele tem dos teus gatilhos, se ele não tiver efetuado a compra, você vai dar como perda, certo? Então, quando você tem um CRM e uma plataforma de automação de marketing integrado, é possível você voltar ele para o marketing e fazer ele ser nutrido com outros conteúdos, porque de repente aquele não era o momento ideal. Então, vale a pena a gente nutrir mais ele um pouco, até que ele chegue no SDR ou no vendedor de uma forma mais madura. A outra questão importante dentro disso são os motivos de loss, então os motivos de perda. A partir do momento que você consegue identificar quais são os principais motivos de perda, você consegue criar dentro da ferramenta de automação uma outra jornada para essa pessoa, para esse lead, para que ele consiga depois ficar mais nutrido e até mesmo voltar a fazer a venda de novo com você. Por isso a importância dessa integração entre CRM e, no caso, o RD. Então, o marketing ele vai fazer gestão de rede de leads, fazer toda a parte de comunicação antes de chegar na venda. Então, deixar o lead preparado, aquele lead quente, que sabe bastante da solução. E a parte de venda vai fazer todo o caminho dele até o fechamento de negócio. Tá? Bom, através desse feedback entre marketing comercial, como eu tinha falado antes, o motivo de loja é uma das questões mais importantes, porque é ele que vai definir a jornada. Além disso, a gente consegue definir os gatilhos de HR e os gatilhos do conteúdo. Por quê? Quando a área de vendas, ela consegue perceber os motivos de loja, você consegue falar para o marketing, seguinte, eu estou precisando de conteúdo X, Y e Z, porque eu estou vendo que os meus leads, eles estão sendo perdidos porque eles têm X, Y e Z problemas. Então, aí o marketing vai começar a criar conteúdo para que essas dores sejam nutridas. Então, quando esse lead chegar perto da venda, ele já vai ter essas dores sanadas. Então, esse envolvimento, esse feedback que é o mais importante. Além disso, também tem um volume. Às vezes, o marketing ele pode te mandar um volume muito alto de deals e a tua área comercial é um pouquinho mais enxuta e não consegue atender. Então, essa questão de volume e qualidade é o que a gente tem que estar sempre azeitando. À medida que a tua área de vendas vai crescendo, você vai poder mandar mais leads. Mas esses leads que não foram enviados para a área de vendas, eles estão continuando sendo nutridos lá pelo marketing. Então, é uma forma de você ter essa parte bem mais ajustada e a partir daí você também começa a escalar a tua área de vendas. E a partir daí é como PDCA, né? Então, a gente vai lá, planejamento, vai tendo todas as ações e vai falar para o marketing, olha, marketing, seguinte, tivemos mais um vendedor, vamos aumentar um pouquinho mais de leads enviados para a venda. E a partir daí a gente vai tendo sempre essas melhoras contínuas. Sempre um alinhamento entre marketing e vendas. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do RD Station, como funciona isso na prática.
Esse aqui é o RD Station, tá? Estou numa conta teste para vocês entenderem um pouquinho mais do mecanismo. Aqui é o nosso dashboard. Então, aqui que a gente consegue ver o número de visitantes que a gente tem crescido, referente a um mês corrente e o mês anterior visto a meta. Tá? Então, a gente tem aqui o funil. Lembra que o funil que o Tilly tinha mostrado? Então, a gente tem ele aqui do ladinho, ó. Visitantes, número de leads, número de oportunidades e número de vendas. Aqui são as últimas conversões. Então, são os leads que entraram na conversão, que fizeram agora nos últimos tempos. Então, esse tem um real time. Então, eu sei que a Ângela, o Fábio e o Pedro fizeram conversões. Tá? Como eu disse, isso aqui é uma conta teste, então tem uns números um pouquinho diferentes. Aqui é a última landing page publicada. Então, no caso, quando você publica uma landing page com o número de visitantes e leads dessa landing page foram gerados, então a geração de leads. Aqui é a campanha de e-mail marketing. Através da automação, você pode fazer uma campanha que você consiga definir os fluxos. Então, e-mails, e-mails entregues, e-mails abertos, e-mails clicados. Essas são as 3 métricas. E aqui o plano de sucesso, algumas configurações. Se você for perceber, aqui na parte superior são todas as etapas do funil. Então, através da ferramenta, você consegue ver a parte de atração, então, postagem em mídias sociais, anúncios no Facebook que você consegue fazer dentro da ferramenta, painel de palavra-chave, otimização de páginas SEO e ferramentas para blog. A parte de conversão, que são quando a gente transforma um visitante em leads, então a gente tem as landing pages, os formulários, pop-ups e campos personalizados. No relacionamento, a gente tem monitoramento de mídias sociais, a base de leads, lead scoring, que é a qualificação automática entre perfil e interesse, lead tracking, que é o traqueamento do lead dentro do teu site, como eu tinha falado anteriormente, segmentação de leads, então como a gente vai segmentar dentro do teu funil, automação de marketing e o e-mail marketing. E a parte de análise. Então, Marketing BI, o alcance das campanhas, visita leads e clientes, fontes de tráfego e conversão, páginas mais acessadas e relatórios. Então, basicamente, você tem todo o funil de marketing aqui em cima. Você consegue trabalhar em todas as ações. E a interligação depois com a parte de CRM. O RD Station ele consegue integrar com diversas plataformas de CRM. Então, é uma integração bem fácil. A gente tem API aberto. Então, a gente tem aqui desde Agenda, Pipedrive, Salesforce, Facebook Leads. Então, são diversas ferramentas que a gente consegue integrar o RD Station com a sua outra ferramenta. Então, ele é bem simples de ser trabalhado. Ele consegue fazer diversas landing pages, diversas automações. E o melhor, você mantém sempre esse relacionamento. No momento que ele vira lead, esse teu visitante, você consegue já ter um relacionamento mais próximo e entender o perfil dele, e a partir daí criar estratégias mais efetivas para assim gerar mais venda para a sua área de vendas. Alexandre? Isso daí eu acho que o mais interessante do RD é que, como a gente disse lá no início, como o marketing começa a ter uma estratégia e uma operação muito mais estruturada, ele tem o software que ele vai trabalhar, né? Então ele vai focar no RD ali, usando o funil todo na vertical aí de atrair, converter, relacionar, faz o processo todo, encaminha para o CRM, que já é um software, uma tecnologia usada para a área de vendas, e aí a gente tem duas ferramentas para 2 áreas que se falam o tempo todo e integram de uma forma muito simples, né, de comunicação. Então, gera marketing e vendas realmente próximo ali, e tanto o marketing tendo acesso ao CRM para ver o que está acontecendo, como está o andamento, como também a área de vendas tendo acesso ao software, ao RD Station, no caso, ao software de automação, para poder realmente ver o que está acontecendo com aquele lead, aquela oportunidade que o comercial está vendendo. Então, esse é o grande negócio ali da integração das 2 áreas, não só em SLA, em feedbacks, em formas de venda, mas também na própria tecnologia, né? E aí as empresas também têm que ter esse preparo,
e aí a Software One fala muito bem disso, mas as empresas têm que ter esse preparo para ter uma base realmente de tecnologia para suportar a quantidade de dados que são gerados, né? Então, esse é um grande negócio das duas áreas aqui. Natália, se puder voltar a apresentação aqui para mim, por favor. Acho que ainda não veio ainda. Natália? Já te passei. Vê, você pode tentar novamente? Deixa eu ver. Não, mas eu acho que não está compartilhando aqui. Só da webcam e do áudio. Vê agora, por favor. Tá. Acho que está com mais de um perfil aí, por isso que... Não, ainda não. Ah, pronto, agora sim. Boa. Então, para a gente poder chegar à conclusão, primeiro, obrigado, Richard, por trazer essa informação associada à venda e tudo mais. Então, para a gente poder chegar num fechamento aqui, então, um grande processo, a própria RD com Pipedrive, que é o CRM também, que tem essa integração com o RD, tem dentro de um material que eles disponibilizaram sobre a integração de marketing e vendas, tem essa parte, esse trecho ali que fala que quando as duas áreas estão bem alinhadas e com objetivos claros, né, para satisfazer as duas áreas, porque as duas áreas têm que ter métricas e resultados tangíveis, acontece um processo muito mais fluido, desde a atração do visitante, que é quando começa o funil de marketing, então atrair o visitante ali, até a transformação desse visitante, passando por todas as etapas, em um cliente, né? E esse cliente, quando ele finaliza o processo com a compra, ele não termina ali, ele volta de novo para o marketing e relaciona de novo com ele ali, né, criando realmente um novo fluxo, ou seja, cria uma máquina replicável e escalável de crescimento para a empresa. Então, tanto novos clientes que chegam, quanto os clientes que são já relacionados e vendidos pela área comercial, eles voltam a ser, de novo, trabalhados pelo marketing para gerar mais oportunidade de negócio. Então, realmente, são as duas áreas ali integradas e trabalhando de forma contínua. Tá? Então, pessoal, aqui tem alguns materiais que a gente tem uns links, a Natália vai disponibilizar essas apresentações aqui, a apresentação, que vão ter todos os links ali, mas para quem interessar, a gente tem ali uma página de materiais gratuitos da própria Outmarket, são alguns materiais sobre marketing, enfim, algumas estratégias que existem ali, algumas ajudas que a gente pode oferecer para as empresas, tá? Bom, tem uma demonstração da RD Station, então tem uma demo, é um vídeo, então só acessar lá e conseguir ver como que o RD funciona, então essa pincelada aí que o Richard deu é um overview, mas lá dentro você consegue entender um pouco mais de como que ele funciona. E além disso, nessa parceria com a Software One, a gente está oferecendo para as empresas aí, de todos os segmentos que têm interesse, a gente fazer uma análise do funil, né, de marketing. Então, entender como que é o seu funil de marketing hoje, diferente do seu segmento, e entender como que o seu segmento atua. Então, ver se suas taxas de conversão estão de acordo, se elas não estão, enfim, a gente precisa agendar uma reunião rápida ali para poder fazer essa apresentação e entender e mostrar como que realmente pode ser melhorado, se você está acima da média, enfim. Então, com o estudo, com base no que a Resultados Digitais já fez ali de vários segmentos, com base em conversão do funil de marketing, tá? E, além disso, tem a apresentação, essa apresentação vai ficar disponível, de novo, a Natália vai encaminhar, mas quem quiser acessar aí já no primeiro momento, é só digitar aqui, digital.outmarket.com.br/Software One 2017, que tem acesso à apresentação ali. Bom, basicamente é isso, eu vou deixar aqui os meus contatos e os contatos do Richard, tá? Então tem acesso do LinkedIn, tanto meu quanto dele ali. Se tiverem dúvidas, algumas questões que queiram falar aí sobre marketing, sobre o processo de automação, ou entrar em questão mais específica da ferramenta, o Richard está disponível aí, como para a parte de marketing, eu e toda a equipe aqui da Outmarketing, nós estamos disponíveis aí para poder ajudá-los. Então, obrigado aí por todos pela participação. Agora é a parte da pesquisa, que eu acho que a Natália vai apresentar aí o link da pesquisa. E
depois da pesquisa, quem responder vai ter um sorteio e vai receber um brinde bem interessante. Então, Natália. Isso mesmo, Alexandre. Eu já mandei aí no chat. Nós faremos esse sorteio aqui durante o webinar mesmo. Então vamos dar aí uns 5 minutinhos para vocês responderem. Eu vou acompanhando aqui. E assim que tiver um volume de respostas, a gente já faz o sorteio, tá, Alexandre? Eu vou pedir para você me ajudar falando um número para a gente escolher aqui Ótimo. dentre os respondentes. Beleza. Já estamos tendo algumas respostas aqui. Vou dar mais alguns minutinhos. 3 minutos a gente faz o sorteio. Ótimo. Tem alguém respondendo ainda? Se quiser, me manda no chat que eu aguardo. Acho que tem gente respondendo. Confirmado, Paulo. Já recebemos a sua resposta aqui. Obrigada. A Fernanda enviou uma dúvida aqui, Alexandre. Na verdade, eu não sei se é uma dúvida mesmo. Ela comentou que sendo mais assertiva na abordagem de clientes aos prospects e clientes. Acho que ela deve estar querendo que a gente fale um pouco mais sobre isso. Talvez a gente. Você quer explicar um pouco melhor, Pode repetir? Fernanda? Ela mandou a seguinte mensagem: sendo mais assertivo na abordagem aos prospects e clientes. Acho que não sei se ela está aí Até ainda para poder. comentando, ela tá aqui sim, a Fernanda. Você quer mandar. é, Vamos ver se ela tá. Vou responder ela aqui. Paulo, o material do evento a gente vai enviar via e-mail com um link para o vídeo, a gravação e o material em PDF também. Já está até disponível no site da Outmarketing, como o Alexandre mostrou. Deixa eu ver aqui se a Fernanda
Mas acho que o da Fernanda, não sei se ela está digitando aí alguma coisa, mas de qualquer forma, realmente a comunicação é muito mais assertiva quando você tem uma estratégia definida, porque quando lá no início do funil você faz um setup e entende qual que é a necessidade que o seu prospect tem, você consegue conversar com ele de uma forma direta para responder o que ele precisa, e depois, quando ele vira um lead, você vai relacionar, e você num formulário já entendeu quem que é aquela pessoa, de acordo com o que você pode oferecer para ela, você consegue mandar conteúdo realmente direcionado para o que ela precisa, né? Então, num, no caso de um médico aí, o cara está com dor de cabeça, não adianta mandar para dor no braço. Então, vamos falar com a dor de cabeça, que é o problema dele. Então, é realmente ser assertivo no que precisa, não enviar informação desnecessária para aquele momento, para aquele prospect, porque realmente a quantidade de informação é tanta que ele quer receber o que ele precisa, né? Então, é ter essa atenção realmente para poder mandar o conteúdo certo para a pessoa certa e na hora certa, que a gente consegue fazer essa conversão aí de lead em oportunidade em cliente para sua empresa. Acho que o pessoal animou agora. A gente já vai realizar o sorteio, Leonardo. Vamos só dar um retorno para as perguntas que estão chegando aqui. Alexandre, o Douglas Rangel está perguntando se todo esse processo que foi apresentado, ele é possível ser implantado em uma empresa pequena. Sim, Douglas. O processo ele é diferente do tamanho da empresa, tá? E não necessariamente para uma empresa pequena, por exemplo, que às vezes o orçamento, o budget é menor ali, ele precisa de ter uma agência para poder fazer esse trabalho, enfim. Então, pode começar a empresa com uma pessoa só, já consegue fazer isso. Então, o fundador da empresa, às vezes, conhece muito bem o perfil do público dele, já começa a desenhar isso, começa a escrever algum tipo de artigo, algum tipo de material mais rico ali para poder fazer a atração e converter o visitante em alguma oportunidade, criar uma landing page. Num primeiro momento, às vezes, por budget, também não tem como contratar uma ferramenta de automação como a RD Station. Você consegue criar ali uma landing page no seu site para o cara marcar reunião, uma outra landing page para ele poder baixar um material que você criou e vai disponibilizar, e faz isso ainda manual no e-mail, até começar a gerar um volume maior ali, né? Então, o que a gente sempre fala com as empresas que o budget às vezes ainda está um pouco reduzido, é fazer o processo inicial. Faz o setup e faz o processo de atração com conversão. Então, vai ali, trabalha a estratégia do SEO do website para ter conteúdo relevante, faz algumas campanhas de AdWords, de novo, bem direcionadas com o conteúdo correto dentro do site, e já cria uma quantidade mínima de material ali para poder ter uma conversão. E essa conversão você faz numa landing page, geralmente o WordPress mesmo, ele consegue te fornecer um formato de formulário ali simples, que chega no seu e-mail depois uma oportunidade convertida. E aí você começa a ter um contato com aquela pessoa ali, ou as pessoas que fizerem essa conversão. E aí, claro, vendendo, gerando mais negócio para a empresa, começa a otimizar. E contrata já um software, contrata uma agência, ou contrata uma pessoa dentro da sua empresa que seja focada em marketing para gerar conteúdo e de fazer esse processo todo, enfim. Então, é possível para qualquer tamanho de empresa, com e sem tecnologia, né? E com 10 pessoas, ou com uma pessoa, ou com 1000 pessoas. Então, é possível sim, com certeza. Excelente, obrigada, Alexandre. Tem mais uma aqui do Paulo. Se existe alguma opção de AdWords fora do Google que tem um custo por vezes restritivo para pequenas empresas? Acho que ele quis dizer mais sobre outras opções de AdWords mesmo, se você puder falar um pouquinho para Outros anúncios, né? É. Existe, assim, quando a gente fala de anúncio, entra em AdWords, fala de Google, acho que existe ferramentas, tem um Bing ali que é feito, mas normalmente a busca ela vai para o Google, então é onde a pessoa tem que encontrar, então o investimento ele pode existir ali, mas existem também formas de usar a própria rede social como uma forma de anúncio, né? Então, se você cria notoriedade da sua página e do seu perfil, você consegue criar alguns anúncios de post relacionado à sua solução que resolva, de novo, pensando no cliente, não pensando no seu produto, o que resolve para ele. E aí você consegue criar algumas campanhas dentro do próprio LinkedIn, se for uma solução B2B ou B2C, você vai para o Facebook, para o Instagram e trabalha ali, porque também tem um custo mais baixo e você consegue criar um alcance maior. Então, existe para a questão de ferramenta de busca, eu acho que realmente o Google é onde a maioria das pessoas estão, então, a maioria está, então realmente é onde o investimento faz mais sentido.
E aí é otimizar o anúncio, né? De novo, não é criar volume alto de anúncio. É fazer anúncio otimizado e realmente focado para que seu budget mínimo consiga trazer um resultado maior ali. Obrigada, Alexandre. Vamos ao sorteio. Me ajuda aí. Me fala um número de Vamos 1 lá. a 15. 1 a 15? Vamos no 13. Do Peraí. Galo. Peraí, vamos ver. Quem que foi o número 13? Só um minuto, tá rodando a ferramenta aqui. Foi o Lucas da NR Engenharia. A gente vai entrar em contato com você, Lucas. Parabéns. A gente Parabéns. busca aí o seu endereço por e-mail para enviar na sua casa ou no seu trabalho o brinde da Software One. Muito E obrigada quando pela receber, participação. compartilha na rede social e marca a gente aí para a gente ver que chegou. Exatamente, por favor. Muito bom. Pessoal, é isso. Eu acho que os contatos já estão todos aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, fique à vontade em mandar um e-mail, fazer um contato, ligar ao Outmarket, enfim, fique à vontade. O Richard está à disposição. A Natália também, em nome da Software, também está à disposição. Natália, Sim. obrigado aí pelo tempo. Obrigada a você, Alexandre. Obrigada, Richard. É um prazer para a Software One trabalhar com essas duas empresas. Nós estamos bastante felizes também com essa nova onda de webinars e o retorno certamente será muito bom para todas as empresas que estão participando aqui com a gente. Isso aí. Parabéns pela Isso aí. iniciativa. Pessoal, Obrigado, bom dia pessoal. para todos aí. Até mais. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau.